O que é golpe espiritual? O que é golpe em trabalhos espirituais ou em consultas? Alguns vídeos meus parece que se tornaram um confessionário de algumas pessoas falando sobre terem feito trabalhos com outros magistas, não citando o nome de magistas, mas assim, o que eu consigo perceber dessas pessoas é que existem dois grupos. O primeiro grupo é aquela pessoa que ela realmente não sabe, né? Ela realmente não sabe mesmo. Ela não fala por maldade, mas como existe um telefone sem fio nas redes sociais, na sociedade, né? Onde uma pessoa fala uma coisa e aí vem várias outras pessoas apenas replicando como papagaios, e a pessoa ela realmente não sabe, daí ela começa a pensar um monte de coisa. Existe também um grupo de pessoas no meio disso tudo que está agindo de má fé, que está usando o termo golpe espiritual de má fé. E eu estou fazendo este vídeo justamente por conta de um comentário que eu recebi, e eu vou ler o comentário, e eu vou ler a resposta também que eu dei, porque assim, gente, eu não gosto da Jojo Todinho, mas a mesma coisa que ela falou, a Thaís Araújo também falou, que é uma frase assim, ó, que é um ensinamento muito importante para todos nós aprender, que é o seguinte: quando você não impõe limite nas pessoas, as pessoas elas vão passar por cima de você. Então a gente vive numa sociedade onde tem muita gente que não sabe, que fala bobagem, que não sabe e cala a boquinha, ou então aquelas pessoas que elas gostam de usar alguns termos para bancar a sonsa, né? Se fazer de salame para ser comido. Então, assim, se você me tratar com educação, se você me tratar com respeito, eu vou te tratar com todo amor e carinho. Mas não vem bancar. Não vem querer dar uma de salame para ser comido do meu lado. Seja no meu WhatsApp, seja aqui nos comentários, certo? E esse aqui é uma explicação que eu quero passar para as pessoas, tanto para quem não sabe e tá falando bobagem por aí, como também para quem tá usando isso para se fazer de sonso, certo? Eu vou ler aqui o comentário, vou deixar aqui na tela para vocês. O comentário foi o seguinte: tá difícil encontrar uma pessoa honesta, paguei um pai do Rio de Janeiro, faz alguns dias, preste muita atenção, e nada até agora. O nome do safado começa com T e termina com Y. Realmente eu não sei quem é essa pessoa porque eu não acompanho magistas. Para não dizer que eu não acompanho magistas, eu acompanho somente um magista, para falar a verdade. Aí a minha resposta foi: não conheço essa pessoa e nem quero conhecer, mas magia não é mágica. Magia leva tempo para acontecer. E antes de fazer tal acusação leviana, se informe ou estude para você mesmo aprender e praticar sem precisar dos outros. Depois dessa resposta, ele ainda por cima respondeu, lembrando que foi para fazer uma consulta, paguei R$200. Bem, vamos lá. Se a pessoa ela quiser cobrar 5 mil, 10 mil reais em uma consulta, ela cobra o que ela quiser. Se ela não colocou uma arma na tua cabeça, se ela não colocou uma arma na tua cabeça, dizendo que tu deveria consultar com ela, tu deveria dar esse dinheiro para ela está cobrando pelo trabalho que ela oferece para outras pessoas. Cada pessoa cobra o que bem entende. Quem tem condições que pague, quem não tem condições que estude, pratique e busque a magia, a espiritualidade para crescer na vida e sair de uma vidinha medíocre de merda. Eu deixei esses livros aqui porque eu estou gravando o conteúdo de agosto. E nesse mês de agosto eu vou dar algumas sugestões de leitura. Aqui nós temos 6 livros, certo? Eu estudo e pratico magia há mais de 10 anos. Tem muitos magistas aí que estudam e praticam magia há 5, há 10, há 15, há 20, há 30, há 40 anos. E a gente não leu somente 6 livros. A gente não leu só 10, a gente não leu só 20. E qualquer ocultista sério não só lê, a gente pratica, a gente erra, a gente acerta, antes mesmo de oferecer os nossos serviços profissionalmente. Quando nós colocamos a mão na fogueira, porque é o que os magistas fazem, para resolver um problema que é seu, não é nosso, a gente está colocando o nosso cu na reta. Sabe por quê? Porque todas as pessoas conhecem pessoas. Então você tem amigos, você tem inimigos, você tem pessoas que gostam de você, você tem pessoas que não gostam de você. Então, tem muita gente que usa os oráculos justamente para saber como é que tá a tua vida.
E aí essas pessoas, tem umas pessoas assim que são tão porcas, são tão imunda, são tão medíocre de bosta, que resolve pegar uma pessoa para Cristo e fazer magias para atrapalhar a vida dessa pessoa, sem a pessoa ela ter feito nada. Ou às vezes tem uma pessoa que banca a sonsa, né, que dá o tapa e esconde a mão, e aí tu quer bancar de coitadinha pros outros. Certo? E aí, essa pessoa que não gosta de você, ou que você fez alguma coisa, mas tu quer pagar de santo para as outras pessoas, essa pessoa resolve tocar magia em ti, e ela, por tocar magia em ti, ela resolve investigar para ver como é que tá a tua vida, e se tu fez alguma coisa para melhorar, essa pessoa, por não gostar de ti, seja o motivo que for, porque cada caso é um caso, ela resolve desmanchar as magias. Ela resolve fazer uma magia de destruição pra ti, ou então ela resolve fazer uma magia para trancar os teus caminhos. Ninguém que tá aqui no planeta é santo. A diferença é que algumas pessoas cuidam da própria vida e tentam melhorar a própria vida, e outras pessoas são tão desgraçadas, que têm uma vida de merda, que aí resolve querer ferrar com a vida dos outros porque a pessoa não quer crescer, a pessoa não quer melhorar e não quer que ninguém melhore. Sabe? Então, assim, quem tá aqui nesse planeta prisão, ninguém é santo. A diferença é que algumas pessoas estão tentando melhorar, enquanto outras pessoas estão indo só ladeira abaixo. Tá? Então, assim, ó, se ela quer cobrar, não conheço, não sei, não me interessa, se ela quer cobrar 5 mil, 10 mil, R$ 1.000 numa consulta, o problema é dela. Paga quem tem condições. Porque é engraçado que tem muita gente que, pra usar droga, pra gastar R$ 1.000 em bebedeira, em pó, em merda, em qualquer porcaria aí, ser só mais um zumbi de merda, um drogadinho de bosta, daí gasta R$ 500, gasta R$ 1.000 de noite, né? Ou então vai na zona, mas daí eu tenho prazer. Nossa, o problema não é ter não, o problema não é ter prazer. O problema não é gostar de algumas coisas, mas o problema é ter uma vidinha de merda e quando pega qualquer coisinha, ao invés de tentar melhorar, só continua perpetuando a vidinha medíocre que tem. Tá? Então, assim, gente, me desculpa. É que, assim, ó, eu me empolgo, sabe por quê? Porque, assim, ó, essas pessoas, sabe, que vêm querer colocar preço no trabalho dos outros, são as mesmas pessoas que quando tem alguma coisa, quando conseguem alguma coisa, elas ficam quietinhas, elas não indicam o trabalho do oraculista, do magista pra ninguém. Agora, para caluniar, para falar merda, daí essas pessoas têm a língua maior do que o cérebro, né? É um alcance assim muito maior. Outra coisa, existe magista que é charlatão? Existe. Mas também existe pilantra, cliente pilantra. Também existe. Se você não sabe, talvez é porque você não seja esse cliente pilantra, né? Mas também existe bastante cliente pilantra. Aquele cliente que ele quer fazer uma magia de amor, que ele quer uma ajuda, seja como for, ele tem condições de pagar e daí ele fica chorando miséria. Ou então ele muitas vezes ganha a confiança do magista e aí resolve parcelar, sabe? E quanto mais a gente trabalha nesse trabalho, né, que nem o meme do Pica-Pau, há tantos anos trabalhando nessa empresa vital, a gente começa a ver vários tipos de cliente. Então, sim, existe aquele charlatão, aquele magista, pseudo-ocultista, pseudo-magista que é charlatão, que é sem vergonha, que é jaguara. Existe, com certeza. Mas existe também muito cliente pilantra. Sabe qual é a diferença entre nós dois, né? Eu, magista, e você, cliente? Porque a gente sabe também que tem muitos magistas que, né, quando vê ali um assunto, resolve vir assistir também. A diferença é que a gente coloca a nossa cara aqui para divulgar o nosso trabalho, para passar uma parte do nosso conhecimento, enfim, né? Você tem comprovante de pagamento. Então, se por um acaso você contratou uma coisa e você não recebeu, e eu vou chegar lá, você pode perfeitamente ir na delegacia dizer que teve alguma coisa que foi errada. Mas eu vou te dar só uma orientação jurídica muito importante, principalmente para quem gosta de bancar a pessoa leviana. Falsa acusação de crime também é um crime, ok? Calúnia e difamação também é um crime. Então, qual é a parte que vem aqui do que você contratou e do que você recebeu? Se você contratou uma consulta e a pessoa ela fez a consulta para ti, seja no horário, seja com um pouquinho de atraso, você recebeu aquilo ali que você queria receber, isso não é golpe. Golpe de oraculista é quando tu paga uma merreca, seja de 50, de 100, de R$ 200, porque tem gente que cobra mais, e a pessoa te bloqueia. E quem faz isso é uma criatura estúpida, é uma criatura imbecil, uma criatura jaguara, tá? Porque com a espiritualidade a gente não brinca. Todo mundo tem mentor. Todo mundo tem proteção. Qualquer pessoa, qualquer lado que usar de má fé, vai tomar uma invertida. Se você contratou um trabalho
e você recebeu a foto do trabalho, você recebeu o vídeo do trabalho, você recebeu o que você contratou ali, isso não é golpe. Ah, mas o trabalho não deu resultado. O alecrim dourado que acha que é o umbigo do mundo, com todo respeito, você não é a única pessoa que conhece magia, e você não é a única pessoa que conhece magista. Certo? Então, com todo respeito, para de se achar o umbigo do mundo. Você não é a pessoa mais adorada do planeta. Todo mundo tem pessoas que a gente gosta, tem pessoas que a gente não gosta. E como eu falei lá no início do vídeo, tem pessoas nesse mundo que estão tentando melhorar, que tem uma vida de merda e tá tentando sair da vidinha de merda. E tem pessoas que são medíocres, que ficam com novelinha, com futebol, com uma vidinha de merda morando na favela e não quer sair. E aí o que a pessoa faz? Quando ela vê um vizinho comprando um carro, quando ela vê um vizinho comprando uma moto, ela vai lá e ao invés de fazer magia pra ela crescer, pra ela melhorar, ela é uma criatura tão desgraçada, tão imunda, que ela vai lá e faz magia pra derrubar o vizinho. Certo? Então o alecrim dourado ou umbigo do mundo, né? Tem pessoas que não gostam de ti. Ah, mas fulano é crente, é a pior raça, porque tem um bando de gente que vai na igreja e bate cabeça pra Exu. Né? Por isso que, olha, Iemanjá tinha que afogar esses animal de teta. Então, meu bem, eu acho que tá aqui um pouquinho explicado, né? Agora eu vou te falar uma outra coisa só pra gente concluir, porque esse tipo de assunto é um tipo de assunto que realmente me dá nojo de certas pessoas. Sabe por que eu deixei aqui? Porque assim, ó, isso aqui é só o começo pra gente entender magia e começar a praticar. Leva anos pra gente se desenvolver espiritualmente. Eu tô um pouquinho mais de 10 anos trabalhando, estudando e praticando magia. Antes de eu começar a atender, eu estudei e pratiquei por no mínimo 3 anos. Isso aqui sou eu. Tem pessoas que sabem mais do que eu. Agora, se tu começou há 5 anos, se tu começou há 1 ano, ou se tu começou a fazer magia de internet, simpatiazinha, brincadeirinha, isso não é sério. Se você só estuda e você não pratica, primeiro tenha culhão para estudar magia, praticar magia, acertar, errar, resolver os teus BO sozinho, para depois querer cagar regra, para quanto magista, um oraculista cobra nas suas consultas. Porque se você tem mão, se você tem cérebro, se você tem a capacidade de estudar e acha que só porque tu tem um dinheirinho de merda, tu paga uma outra pessoa e aquela pessoa se torna tua empregada, é a mesma coisa que ter mão, não ser aleijado, não ser doente e querer que alguém limpe a tua bunda. Porque gente que tem culhão cuida da própria espiritualidade. E isso precisa de dedicação. Dedicação. Coisa que muitos de vocês não querem. E isso aqui, eu não tô falando pra quem não sabe. Eu não estou falando isso aqui para pessoas que estão começando. Não, estou falando isso aqui para pessoas que usam de certos termos levianos no meio espiritual, no meio ocultista. Não vem bancar a vítima, não vem me mandar mensagem idiota no WhatsApp dizendo que tu pagou não sei quanto, que tu tomou golpe, tu fez magia com outro magista porque tu quis. Problema é teu, não é meu. Simples assim. Não, isso aqui não se aplica somente pra mim, isso se aplica pra qualquer outra pessoa. Tá? As pessoas estão virando covardes, homens e mulheres covardes, infantis, imaturos, querendo dar uma de coitadinha pros outros. Se tu sabe ler, se tu tem capacidade, se tu não é doente, se tu não cuida da tua espiritualidade é porque tu não quer, porque tu é porco. Ou porca. Não me interessa se tu tem 20, 200, 300, 1000, 1 milhão na tua conta, tu não é nada pra espiritualidade se tu não leva a tua espiritualidade a sério. Tem gente que simplesmente quer passar a perna em daimon. Tem gente que quer passar a perna em entidade. Eu estava vendo um relato, porque eu gosto de relatos sobrenaturais, e aí tinha uma crente que ela e o pastorzinho dela, com um bando de gente intolerante do caralho, resolveu colocar fogo no terreiro. E assim, ó, foi um dos relatos que eu mais gostei, sabe por quê? Porque não é porque o ser humano é falso, não é porque o ser humano é mau caráter, não é porque tu vem no meu WhatsApp e tu mente pra mim, que tu acha que eu sou idiota só porque eu tenho essa cara aqui, ou que tu vai em outro magista, em outro oraculista, querendo dar uma de coitadinho, querer dar uma de coitadinho, que a espiritualidade ela não vê o que tu tá fazendo, deixando de fazer. Outra coisa, tem muito magista que simplesmente passa por algumas situações aí com o cliente, que o próprio magista resolve não fazer nada.
Mas eu vou te dizer, quem trabalha com a espiritualidade, quem trabalha sério, quem faz a parte que tem que fazer, seja oraculista, seja magista, não interessa, a gente não anda sozinho. E quem tá com a gente não dorme. Se tu chamar energia nos meus comentários, nos comentários de uma outra pessoa, querendo denegrir, querendo se fazer de coitadinho pra alguém, na frente das outras pessoas, o que é teu vai te achar. A espiritualidade, diferentemente do ser humano, não é leviana. Existe a espiritualidade boa, existe a espiritualidade ruim. Só que da mesma forma que as nossas deidades, elas puxam a nossa orelha, elas arrastam a nossa cara no asfalto quando a gente tá precisando aprender alguma coisa, elas também nos protegem de injustiças e de outras coisas. Às vezes a gente não precisa chamar Xangô, porque Xangô não é só da religião. Xangô e os orixás são, na verdade, ligados ao voodoo. A gente não precisa chamar anjo, a gente não precisa chamar Lúcifer ou os Daimons, porque quando tu usa de má fé para falar de uma pessoa que fez o que foi combinado, depois tu não reclama quando a tua vida virar uma merda, porque às vezes a gente não precisa fazer nada. Quando a gente está levando a nossa espiritualidade de forma séria, coisa que muitos de vocês não querem, muitos de vocês somente usam as entidades e querem ainda fazer eles de idiota. Cara, o ser humano é uma criatura filha da puta arrogante do caralho, né, velho? Mas enfim, tem gente que tá tomando no cu e que merece, sabe, no seco. Depois de esfregar o cu na brita. Olha, mas enfim, eles não dormem. Então não venha aqui usar de má fé nos meus comentários, se fazendo de coitadinho, porque eu entendi muito bem o teu comentário. Não conheço essa menina, não sei quem é essa menina, e eu sinceramente eu espero que pela maldade que habita no teu coração, podre, a tua língua apodreça, e que as divindades dessa pessoa, se ela foi honesta contigo, que as divindades dessa pessoa te achem. Porque quando você fala uma coisa, quando você não sabe de uma coisa, você fica quieto, você cala a sua boca. Você escuta, você aprende, você abre a boca quando você tem certeza. Tinha um quadro idiota na Zorra Total há 1000 anos atrás, pra ver como eu sou velha. Acontece. E aí tinha esse personagem, abre a boca, que acho que até a Ofélia, né, que ela ficou doente e tudo mais, assim, abra a sua boca quando você tem certeza. Eu tinha por volta de uns 10 anos, eu acho, nessa época, faz muito tempo. Isso foi uma coisa que me ensinou demais. Quando a gente não sabe, a gente pergunta, a gente não sai fazendo por aí. Como eu falei nesse vídeo, tu não é a pessoa mais amada desse mundo. Tu tem questões de outras vidas. Tu tem pessoas que tu conhece nessa vida que gostam de ti, que não gostam de ti. O que as pessoas mostram para as outras não significa que seja a pessoa que está mostrando ali. Nem todo mundo mostra a sua verdadeira face e ninguém tem que saber a espiritualidade da pessoa. E cada um sabe de si. Eu acho que ficou bem claro esse vídeo para todos os grupos. Para as pessoas que não sabem, para as pessoas que sabem, para as pessoas que não sabiam, que agora tá sabendo, e para as pessoas que acham que a espiritualidade é idiota. Meu amor, eu acho que a tua vida, a vida de outras pessoas que fazem esse tipo de coisa, tá uma bosta, justamente porque tu é uma pessoa podre por dentro. Sabe? Justamente. Uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, e eu vou falar mais uma vez, esteja sempre certo. O que é sempre estar certo? Faz a tua parte. Paga o que tu fez, né? Paga o serviço que tu contratou. Não coloca preço no trabalho dos outros. Tem cliente que tem razão? Tem. E tem cliente que não tem razão. Tem magista que tem razão? Tem. E tem magista que não tem razão. Faz a tua parte. Respeitas os daimons, as entidades, seja quem for. Entrega o que foi contratado. Esteja certo, esteja com a razão. Não para mostrar para os outros, mas para que quando a espiritualidade ela vê, quando a espiritualidade assim resolver, mas vamos ver aqui esse Joãozinho, aqui esse Carlinhos, essa Mariazinha, são todos nomes fictícios. Vamos ver aqui essa pessoa tá falando que tal coisa, mas será que fulaninho tá certo? Ou será que fulaninho tá errado? Para que quando isso acontecer, o que venha para você seja uma boa colheita, não uma colheita ruim, tá? Todos nós erramos,
todos nós falhamos, só que existe uma coisinha chamada maldade no coração de gente podre. Tem gente que é tão manipuladora que quer se fazer de coitadinha pro magista, querendo fazer ele se sentir culpado, porque alguma coisa não deu certo, porque alguma coisa não saiu do jeito que queria. E se você sabia desde o início o que você estava contratando e o que você ia pagar e o combinado era não queira dar uma de esperto para essas pessoas. Tem uma coisa que eu vou falar, que algumas pessoas vão entender, outras pessoas não vão entender, que eu vejo muito em alguns comentários que eu vi. O ser humano, eu não vou dizer o ser humano, mas eu vou dizer o brasileiro. O brasileiro é um bicho corrupto e mau caráter em muitas vezes. Por conta desse jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é coisa de gente sem caráter. Se você fura a fila, você realmente acha que as coisas elas começam com pessoas roubando, com pessoas matando, com pessoas fazendo coisas? A maldade, ela tem muitos níveis. O caráter tem muitos níveis. Quando você vê que o dinheiro de alguém caiu e você vai lá e pega, você suja o mau caráter corrupto. Quando você fura fila, você suja o mau caráter corrupto. Quando você é cliente e você acha que pode cagar na cara das pessoas que estão te atendendo porque tu é cliente, porque cliente sempre tem razão, tu é um filho da puta mau caráter. O mau caratismo das pessoas, a corrupção das pessoas, elas começam nos pequenos detalhes. Você muitas vezes presta serviço para uma outra pessoa, você não quer trabalhar de graça, você não quer que a pessoa coloque preço no teu trabalho. Então por que tu tem que ser filha da puta de querer colocar preço no trabalho dos outros, sendo que é uma pessoa que tu tá indo ali somente pra uma finalidade, quando tu conseguir, tu nem vai indicar essa pessoa para as outras pessoas? Sabe? Essa hipocrisia do ser humano é que tá fazendo o mundo ficar mais da pá virada do que já era antes. Né? Essa coisa de eu tenho que cuidar do meu umbigo, os outros que se foda, pra alguém, tu é outra pessoa. Então, assim, sabe, tem gente que não presta mesmo, tem gente que às vezes só tá fazendo algumas coisas erradas. Ser uma pessoa espiritualizada não é ser uma pessoa perfeita. A diferença, como eu falei e vou repetir, algumas pessoas estão aqui tentando melhorar, outras pessoas vão continuar na mesma merda, ou então vão ir pior ainda. Agora, a escolha pra isso é sua. Mas não acha que os Daimons, não acha que os Exus, que as Pombogira, que seja lá quem for, não interessa, é trouxa tua. Eu, fulana, Beltrano, outros magistas, outros oraculistas, a gente pode até não saber os comentários maldosos, né, as difamações, as calúnias, etc, que você pode fazer por aí. Mas eu vou te dizer uma coisa também. Existe magista que pode acessar perfeitamente o nosso conteúdo. E se você chegar e falar mal de outro magista, pra esse magista, tem magista que fala, viu? Tem magista que vai lá na pessoa que você tá falando mal, principalmente quando o magista tá fazendo o negócio certo, e fala. Aí o que o magista vai fazer... Não vou desejar boa sorte, porque se tu é um pilantra filha da puta, tu merece tomar no cu. Tá? Então assim, gente, só uma dica, só realmente assim um conselho que eu vou te dar, de todo o meu coraçãozinho. Faz a tua parte. Só isso que eu vou te dizer. Tu pode esconder alguma coisa ou querer esconder alguma coisa de pessoas encarnadas. Mas para a espiritualidade, nada fica oculto. Nada. A gente pode saber muita coisa através dos oráculos. E mesmo que a gente não queira saber, muitas vezes eles vêm e nos contam. Então assim, ó, vamos parar com essa palhaçada de tudo que é golpe? Né? Tudo é golpe agora? Vamos parar com essa palhaçada? Porque se for golpe, beleza. Então fala. Então busca ajuda. Agora, se for só uma manhãzinha tua ou uma ignorância tua que depois desse vídeo não tem mais, já foi bem explicado muita coisa, daí... Mas enfim, né? Vamos voltar pro submundo. Espero que tenha ficado claro. Os comentários para vocês tirarem as dúvidas, não é para ficar falando de magista, porque fez, porque quebrou a cara. Não tem nada a ver com isso. Tá? Não sou santa, não sou ainda uma daimon, não sou ainda uma demonesa, não sou ainda, né? Eu sou só uma criatura que está tentando melhorar espiritualmente e de muitas maneiras, certo? Agora sim, vamos parar, né? Vamos começar a ter noção, a ter bom senso, certo? Se você ouviu alguma coisa, investigue primeiro, vai buscar a primeira informação, não sabe de alguma coisa, cala a boquinha, não fala.
sabe? Existem muitas pessoas aqui, mas assim, esse aqui é um assunto que realmente assim eu tô vendo muita gente. Outra coisa, se a pessoa ela faz um atendimento com horário agendado, gente, esse vídeo ficou maior do que deveria, mas assim, respeite as regras das pessoas. Às vezes eu pego e percebo algumas pessoas que acham que eu vou fugir com 94 pila. Acha que eu vou... Nossa, gente, a pessoa marca ali tá o horário. Não, é com o horário marcado, o pagamento é no agendamento. Não, a pessoa não quer, ótimo. Aí tem algumas pessoas que manipulam ali a situação. Meu amor, eu não sou tua empregada. Nem eu e nem nenhuma outra pessoa. Se você tiver razão em alguma coisa, eu vou te dar razão, vou calar minha boca e vou te dar razão. Agora, se a minha regra é uma regra, tu respeita a minha regra, ou então vai pra casa de uma outra pessoa. Ok? Então, assim, o WhatsApp é somente para agendamentos, atendimentos, não é para tirar dúvida, não é para ficar com ladainha, e tu quebrou a cara, não me interessa, não me importa. Se eu puder resolver o teu problema, ótimo. Se eu não puder, paciência. Mas assim, ó, tenham caráter, tenham bom senso, porque os nossos amigos espirituais, eles não dormem, ok? Beijo pra vocês.